Neto revela impasse de Memphis no Corinthians, não vai renovar. Mesmo distante, concentrado com a seleção holandesa para a disputa da Copa do Mundo, Memphis Depay continua sendo o centro das atenções no Corinthians. O motivo é o futuro incerto do jogador no clube, já que seu vínculo atual se encerra no dia 30 de junho, restando apenas uma semana para o fim do contrato. Durante o programa Os Donos da Bola da última segunda-feira 22, o apresentador Neto trouxe uma informação de bastidores que preocupa a torcida. Segundo o comentarista, o atacante não deve seguir no timão. A informação que eu tenho é que o Memphis não vai renovar o contrato, pelo menos o que eu fiquei sabendo hoje, cravou o apresentador da Band. A expectativa interna no Parque São Jorge é de que o holandês recuse a proposta inicial de renovação, possivelmente apresentando uma contraproposta com valores muito acima da realidade financeira atual do clube. Embora a permanência do camisa 10 seja um desejo esportivo, especialmente após o desempenho decisivo do jogador na conquista da Copa do Brasil de 2025, com direito a gol na final contra o Vasco, no Maracanã, o aspecto financeiro se tornou o principal obstáculo. O Corinthians atravessa um momento delicado, lidando com a ameaça recorrente de novos transfer bans. Recentemente a diretoria conseguiu quitar a pendência de 7 milhões de dólares com o Talleres, da Argentina, pela contratação de Rodrigo Garro. No entanto, o clube ainda busca resolver outras dívidas, como cerca de 8 milhões de reais devidos ao Philadelphia Union pelo volante José Martínez, valor que atualmente mantém o clube sob o risco de uma nova punição. Enquanto a situação contratual segue indefinida, Memphis Depay tem dividido suas atenções com o Mundial. O atacante ainda não iniciou como titular nos 2 jogos da Holanda, mas deixou sua marca na segunda rodada ao entrar no decorrer da goleada e servir com uma assistência para o 5º gol da equipe. Com a fase de grupos chegando ao fim, cresce a expectativa sobre um possível confronto entre Holanda e Brasil na próxima etapa da competição, caso os resultados da terceira rodada favoreçam esse encontro. É impressionante como o futebol consegue transformar uma semana comum em um verdadeiro caldeirão de emoções. E a fala do Neto ontem, ali no palco dos Donos da Bola, deixou muita gente com o coração na mão. Estamos falando de Memphis Depay, um jogador que, quando desembarcou no Brasil, parecia um sonho distante para o torcedor corintiano, quase uma miragem de mercado que acabou se tornando realidade. E agora, vendo essa possibilidade real de despedida, é inevitável a gente fazer uma viagem no tempo para entender quem é esse homem que parou o Parque São Jorge. O Memphis não é só um atacante de elite, ele é um produto de uma infância extremamente difícil em Moordrecht, na Holanda, onde ele precisou superar traumas familiares pesadíssimos e uma criação solitária para se encontrar no futebol. Ele começou a brilhar cedo no PSV Eindhoven, onde logo mostrou que não era um jogador comum. Quem acompanhou o início da carreira dele já via aquele moleque abusado, driblador, que não tinha medo de errar e que carregava uma autoconfiança que para alguns parecia arrogância, mas para outros era a casca necessária para sobreviver no alto nível europeu. A trajetória dele até aqui foi um carrossel. Teve a ida frustrante para o Manchester United, onde ele herdou a camisa 7, um peso que poucos conseguem carregar, e talvez não tenha tido a maturidade ou o suporte necessário para aquele momento da carreira. Mas ele deu a volta por cima no Lyon, na França, onde se tornou o capitão, o líder técnico, o cara que decidia jogos grandes e que comandava um time que na época fazia frente ao Paris Saint-Germain. Depois veio o Barcelona, o sonho de todo jogador, e embora a passagem pela Catalunha tenha tido seus altos e baixos, ele provou ser um atacante completo, capaz de atuar em várias funções com um chute de média distância que é uma arma mortal. Quando o Corinthians fechou com ele, a gente sabia que estava trazendo um jogador de nível mundial, um cara que já tinha jogado Copas do Mundo e que trazia uma bagagem tática e técnica que o futebol brasileiro raramente consegue importar. E ele confirmou isso. A conquista da Copa do Brasil de 2025, com aquele gol decisivo no Maracanã, contra o Vasco, é algo que vai ficar marcado na história do clube. Não foi apenas um gol, foi o carimbo de que ele não veio ao passeio. Agora, quando a gente olha para esse impasse sobre a renovação, é impossível não traçar um paralelo com a história financeira do Corinthians. O clube vive um momento de funil. A gente vê a diretoria se desdobrando para pagar o Talleres, resolvendo o problema do Rodrigo Garro, mas ainda tropeçando em dívidas como a do Philadelphia Union. Esse é o Corinthians das últimas décadas, um clube gigante com uma torcida que empurra o time para conquistas épicas, mas que sempre caminha no fio da navalha com o financeiro. A declaração do Neto, que é um cara que respira o Corinthians e tem fontes muito ligadas ao cotidiano do clube, traz um peso de realidade que dói no torcedor.
O Memphis, querendo ou não, tem um valor de mercado que hoje, para a realidade brasileira, e especificamente para um Corinthians que vive sob a ameaça constante de transfer bans, se torna um artigo de luxo. A grande questão aqui, na minha visão, é o que o jogador projeta para o futuro. Ele está lá na Copa do Mundo, concentrado com a seleção holandesa, entrando em jogos, dando assistência, mantendo seu nome em evidência no mercado global. A vitrine da Copa é cruel, porque quanto melhor ele joga, mais o preço dele sobe e mais distante ele fica de um clube que precisa economizar cada centavo. Eu, particularmente, acho que a situação é sintomática do futebol brasileiro. Nós queremos o show, queremos o craque internacional, queremos o cara que decide final no Maracanã, mas ainda não temos a estrutura financeira sustentável para manter esse padrão por muito tempo. O Memphis Depay não é um jogador de transição. Ele é um protagonista, e protagonistas exigem investimentos de protagonistas. Se ele sair, o Corinthians perde uma referência técnica absurda, mas por outro lado, libera uma margem salarial que pode ser fundamental para que o clube respire e pare de viver sob o medo de punições da FIFA. É um dilema clássico: manter a glória técnica ou buscar a sanidade administrativa? E sejamos sinceros, o Memphis tem uma personalidade forte. É um cara que tem seus negócios fora do futebol, sua marca de moda, seu envolvimento com música. Ele é um cidadão do mundo. Talvez, para ele, o tempo no Brasil tenha sido um capítulo maravilhoso, mas que precisa ter um ponto final para que ele busque novos desafios, talvez até voltando para a Europa ou explorando outros mercados que consigam suprir suas exigências financeiras. O que me chama a atenção é como a torcida reage a isso. O corintiano é apaixonado, e quando ele vê um cara que honrou a camisa e entregou um título importante, a pressão para que o clube faça qualquer sacrifício para mantê-lo é imensa. Mas a gente precisa ser responsável. O transfer ban é uma sombra que não pode ser ignorada. Se o clube forçar a barra, prometer o que não pode pagar e cair em uma nova sanção, o prejuízo esportivo futuro é muito maior do que a perda de um único jogador, por mais genial que ele seja. A gente está vivendo um momento onde o futebol brasileiro está tentando se profissionalizar, mas ainda carrega vícios antigos de gestão que nos colocam em situações embaraçosas como essas, de ter que negociar a permanência de um craque enquanto o advogado do clube está, provavelmente, redigindo resposta para a cobrança de dívida internacional. É um cenário quase esquizofrênico. Se ele não renovar, como Neto cravou, o clube vai precisar ser muito inteligente para repor essa perda. Não se substitui um Memphis Depay com uma contratação comum. É preciso de um planejamento que talvez o Corinthians não tenha fôlego para fazer agora. E é por isso que essa notícia é tão bombástica. Ela não é apenas sobre o futuro de um atleta, é sobre a estratégia de sobrevivência de um dos maiores clubes do país. Vamos acompanhar de perto, porque com o Memphis no campo tudo é possível, mas com a caneta na mão, a realidade parece ser bem mais dura do que o brilho do gol na final do Maracanã. A torcida merece transparência e o clube, acima de tudo, precisa de estabilidade, porque o que a gente menos quer é ver o Corinthians refém de salários atrasados e processos intermináveis que apagam o brilho de qualquer conquista em campo. É hora de colocar a cabeça no lugar e decidir o que é prioridade, porque o tempo, como a gente bem sabe no futebol, é um recurso que se esgota muito rápido. Pessoal, tô pedindo sua ajuda. Sabe desde quando eu gravo notícia? Sabe desde quando eu faço isso? Mais de 15 anos, ou seja, me ajude aí a crescer mais esse canal. São notícias atualizadas. Você não precisa ficar procurando, a notícia chega até você e você escolhe se quer assistir ou não. Mas eu preciso do seu like e da sua inscrição. É gratuito, ó, um botãozinho ali que você não paga nada, não gasta nem a digital do dedo. Nossa, e como eu fico feliz quando chega um inscrito novo. Porque eu sei que as próximas notícias têm a ver com as notícias que você já gosta de assistir. Então me ajude aí a realizar esse trabalho e a crescer junto, tá bom? Obrigado.